Estão definidos os confrontos para as quartas de final da Copa do Brasil e o impossível aconteceu. Vários clássicos nessas quartas de final. Parece que é coincidência, mas toda vez que tem sorteio na Copa do Brasil, essas coincidências acabam se repetindo. O único clássico que não aconteceu foi Vasco versus Vitória, porque não tinha como, né? O Bahia não está na competição e nenhum dos outros 3 clubes grandes do Rio de Janeiro também estão na competição. Então terminou que tivemos Vasco e Vitória como o único confronto que não é um clássico nessas quartas de final da Copa do Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos analisar quem deve passar para as semifinais e qual é o grande favorito para conquistar a Copa do Brasil. Na verdade, quais são os favoritos para chegarem na final da competição, já que agora temos um chaveamento muito claro. Então só é importante, se você gosta de análise tática, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E se tu puder compartilhar aí nos teus grupos de futebol, de WhatsApp, tu vai ajudar demais a gente. Beleza? Agora sim, vem comigo. E a verdade é que aqui não tem muito mistério. Grêmio versus Internacional. Talvez a maior rivalidade entre times do mesmo estado no Brasil. É uma polarização muito grande. De um lado o Internacional, do outro lado o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E cara, é um confronto que é muito equilibrado. Se você pegar, os dois times estão em posições parecidas na tabela do Campeonato Brasileiro, mas eu vejo um certo favoritismo para o Grêmio nesse confronto. Mas eu acredito que taticamente o time do Internacional vai dificultar muito a vida do Grêmio. E tudo vai depender de como vamos ter esse encaixe tático. O Inter, que costuma muitas vezes jogar de forma mais reativa, costuma jogar com a linha de 5 atrás, traz muitas dificuldades e cria armadilhas para os seus adversários. Mas é um clássico, tem um fator emocional envolvido, tem o fator de ser uma rivalidade muito grande entre os dois clubes, então isso tudo acaba tornando esse jogo extremamente imprevisível. Eu acho que o time do Grêmio tem mais qualidade técnica, tem mais talento ainda do que o time do Internacional. Mas o Inter tem algumas peças que podem ser decisivas. É claro que tem o fator também de ainda estarmos em uma janela de transferências aberta. Jogadores podem chegar, podem ser inscritos ainda na competição e isso pode mudar o nível de confronto. Mas eu não acredito que nem Grêmio nem Internacional vão trazer jogadores de alto nível que vão desnivelar esse jogo. É muito equilibrado o Grêmio versus Internacional. Mas eu não vou me abster e vou dar o meu palpite sobre quem passa para esse confronto. E na minha opinião, o Grêmio avança de fase em cima do Internacional. Eu acho que o Grêmio vai passar para a semifinal da Copa do Brasil e vai ser muito apertado. Outro grande clássico, Cruzeiro versus Internacional. Eu acho que aqui existe um favoritismo do Cruzeiro pelo time, pelo elenco, pela posição na tabela. Mas eu vejo esse confronto muito mais equilibrado do que a galera acha. O último jogo que tivemos no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro venceu dentro do Mineirão e tendo uma excelente atuação. Mas se passou o tempo de lá para cá, o time do Cruzeiro evoluiu, reforços chegaram no Cruzeiro, reforços podem chegar no Atlético Mineiro e aqui eu acho que teremos talvez o melhor confronto dessas quartas de final tecnicamente falando. Dois times bons tecnicamente, dois times que eu acredito que vão tentar jogar o tempo todo, não vão se abster de jogar. Precisamos ver quais serão os encaixes táticos na partida, qual será o plano de cada um dos dois técnicos, mas elenco por elenco o Cruzeiro tem mais peças do que o time do Atlético Mineiro. Então eu acho que o Cruzeiro leva um favoritismo para esse confronto, mas vai ser muito apertado. Porém, eu vejo se desenhando um Grêmio versus Cruzeiro na próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando, vai ser muito apertado. E é somente um palpite. É somente um palpite, cara. Claramente pode passar daqui Atlético Mineiro e Internacional, tudo pode acontecer. Mas eu vejo um pequeno favoritismo pro Cruzeiro nesse confronto. Pequeno favoritismo mesmo. E aí, pô, uma semifinal Grêmio versus Cruzeiro seria 2 jogos absurdos. Falando sobre o outro lado do chaveamento, temos Vasco da Gama versus Vitória. E aqui para mim é o confronto no qual o Vasco leva um favoritismo em cima do Vitória, pela camisa, pelo time do Vasco, que é melhor do que o time do Vitória. O time do Vasco melhorou também nas mãos do técnico Pedro Emanuel e passou de um adversário dificílimo que era o Fluminense, de um clássico.
E eu vejo um leve favoritismo pro Vasco, mas é também mais um confronto que tudo pode acontecer, porque são dois times de Série A de Campeonato Brasileiro. O Vitória é um time que tem uma forma de jogar com o Jair Ventura, mas no último jogo que tivemos, Vasco versus Vitória, que foi lá no Barradão, e o Vitória até venceu por 1-0, o Vasco conseguiu ser superior, mas por uma falha individual do Barros, o Vasco acabou perdendo aquele jogo. Então eu acho que é um jogo que o Vasco vai começar em casa, né, em São Januário ou no Maracanã. A diretoria vai decidir onde vai mandar esse jogo. E o Vasco precisa fazer um bom resultado dentro de casa, porém não se abster de jogar futebol lá no Barradão. E se tem algo que o técnico Pedro Emanuel tem feito nesse Vasco é fazer o Vasco tentar jogar dentro e fora de casa da mesma maneira. É um Vasco que marca muito bem, que traz muita dificuldade aos seus adversários. Se você tá pensando que esse jogo, o Vitória vai passar, passou do Flamengo, passou do Atlético Paranaense, eu acho que você vai se enganar. Eu acho que o Vasco tem grandes chances de avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Mas eu não descarto o Vitória jamais. Um time que se mostrou que mesmo contra equipes que talvez sejam melhores tecnicamente do que eles, é um time que consegue fazer jogos grandes e que tem chances sim de avançar. Mas tecnicamente eu vejo o time do Vasco superior ao time do Vitória, e o Vasco ainda vem se reforçando nessa janela de transferências. Tem que ver como é que vai ficar o encaixe. E aí o outro jogo das quartas de final é um Palmeiras versus Santos. Palmeiras muito favorito nesse confronto. Por mais que eu veja assim, cara, o Santos tem sim uma chance de passar, mas o Palmeiras é muito favorito para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Mas eu não descarto o Santos jamais. Esse fator clássico, cara, traz sempre uma imprevisibilidade para esses confrontos. Tem um peso, um fator emocional muito grande quando se trata de clássico, quartas de final de Copa do Brasil. Os jogadores dão aquela porcentagem a mais. E o Palmeiras também, se você pegar para analisar assim, o Santos está muito mal. Muito mal tá o Santos, mas o Palmeiras já viveu momentos muito melhores na temporada. Mas elenco por elenco, o Palmeiras tem muito mais time e deve avançar. E aí podemos ter uma semifinal entre Grêmio e Cruzeiro, pelo menos aqui eu acredito que vai acontecer, e Vasco e Palmeiras. E aí, Grêmio e Cruzeiro, cara, eu vejo um favoritismo também pro Cruzeiro, mas nenhuma surpresa se o Grêmio avançar para essa final de Copa do Brasil. Mata-mata, cara, aí já precisamos analisar como os times vão estar após avançar de fase. E do outro lado, Vasco versus Palmeiras. O Palmeiras é favorito, pra mim o Palmeiras é o grande favorito a ganhar a Copa do Brasil, porque tem o melhor elenco, mas futebol jogado, o Palmeiras não está essa Coca-Cola toda. Então, e o Vasco tem ido bem nas últimas Copas do Brasil, o Vasco vem reforçando o seu elenco, e o Vasco venceu o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Então vão ser confrontos muito pegados, cara. Eu vejo um equilíbrio muito grande entre esses 8 times aqui. Não vejo nenhum que é muito melhor do que o outro. Não. Ainda mais se tratando de futebol brasileiro, que o equilíbrio existe. Mas qualquer um desses daqui pode ser campeão dessa competição. É claro, eu acho um pouco abaixo aqui o Santos e o Vitória, mas eu não descarto. Mas essa é a minha análise sobre os confrontos e quem vai passar para as semifinais. E para finalizar aqui, eu acho que uma final de Copa do Brasil, jogo único em Brasília, eu acho que quem vai estar na final vai ser Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio, cara. Seria uma baita final de Copa do Brasil e uma final diferente, né? Eu sei, o Vasco esteve na última, mas seria uma final diferente. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. E olha só aqui, a taça da Copa do Brasil nessa imagem aí já tá ali com a cruz do Vasco, hein? E é isso, cara. Eu fico nessa. Abração do Francisco, é nóis e fui. E comenta aqui a sua opinião. Cara, deixando o clubismo de lado. Quem pra você chega na final? Fala logo de final de Copa do Brasil e quem são os favoritos. Beleza? Fica nessa. Abração do Francisco, é nóis e fui.